Querido Padre Laércio, cara comunidade aqui presente, todas as pessoas que nos acompanham na transmissão. Nós, Igreja Católica, estamos reunidos nessa sexta-feira da Paixão, ao início desse horário das 3 horas, em honra do momento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus. Para nós, um momento tão precioso, tão especial, porque devido a esse momento, o Senhor, que viveu a sua hora, sob tantos sofrimentos, nos abriu as portas dos céus. E nós, como igreja, queremos beber profundamente dessa água e desse sangue que jorram do lado direito do Cristo, dentro desse momento, dessa sexta-feira da Paixão. Escutamos longamente este Evangelho de São João, que foi um discípulo que esteve, de fato, aos pés da cruz do Senhor. Nós não temos um evangelho aqui, respeitando os demais, de uma forma, vamos dizer, que escutou testemunhos dos outros, ou que não era apóstolo. Nós temos Mateus, que era apóstolo, e Marcos, que não era apóstolo, Lucas, que é tido que não conheceu mesmo Cristo na carne, e nós temos São João, o discípulo amado. Muito se debate sobre esta autoria deste evangelho, mas é claro que se subentende que mesmo que tenha parte deste evangelho, tendo sido escrito por discípulos de São João, nós estamos sob um texto, o evangelho, de um discípulo que teve ao lado da cruz do Senhor. Então, para nós, esse testemunho é um testemunho muito rico e muito válido, como todos os outros testemunhos dos evangelhos que nos narram a morte e a ressurreição do Senhor. Existe uma profunda harmonia em todos estes evangelhos sobre esse momento da morte, da paixão do Senhor. Neste ano, como tenho comentado exaustivamente, me deparei e li o texto da beata Ana Catarina Ermerich, uma beata agustiniana estigmatizada e que passou muitos anos vivendo só da Eucaristia. Viveu entre 1784 e 1834. E ela teve diversos êxtases, e esses êxtases a transportavam para o momento da paixão do Senhor. Ela viu diversas coisas da vida do Cristo, da sua paixão e da vida de Nossa Senhora. E quando ela, particularmente, tinha as visões nos êxtases, no momento do Getsêmani, em que o Senhor estava sendo tentado pelo mal, suando sangue, ela mesma escutou do Cristo que nenhuma pessoa tinha entrado naquele local com ela. Que ela era das primeiras pessoas, a única, que estava, nós podemos dizer que talvez não a única, porque Nossa Senhora estava unida ao Cristo em todo o seu sofrimento. Mas para dizer que depois desse tempo, foi a única pessoa que viu tantos detalhes sobre o sofrimento do Senhor. E o Cristo disse para ela que ela só suportava aquele sofrimento porque ela tinha recebido uma graça especial dele para que ela pudesse suportar tudo aquilo que ela via. Então, nós temos comunicado exaustivamente esse texto, porque nós consideramos que ele, de fato, nos ajuda a mergulhar dentro desse tempo, dessa hora do Cristo. A começar hoje pelo texto do Santo Evangelho. Nós sabemos, é dito que no texto, que Jesus saiu com os discípulos para o outro lado do Cedron, que Judas foi com um destacamento de soldados, e que nosso Senhor foi ao encontro dos soldados. Não foram os soldados que foram simplesmente assim, pegando o Cristo fugindo. Foi o Senhor que foi ao encontro dos soldados. Ana Catarina, ela fala muito sobre isto, que o Senhor passou
profundo sofrimento no Getsêmani, estava completamente desfigurado e maltratado pelas tentações. E já ao final desse momento do Getsêmani, recebeu consolações de muitos anjos, porque os anjos mostravam para ele os santos, os mártires, as virgens, os doutores, os evangelizadores, mostrava todos os santos que haveriam de conquistar os céus com aquele sofrimento, aquela entrega do Senhor. E já no último momento, um anjo da consolação trouxe para o Cristo uma bebida e um alimento que lhe renovaram as forças. Às portas de chegar os soldados, nosso Senhor se recompôs e se fortaleceu, e ele se ajeitou até o próprio cabelo e foi ao encontro dos soldados. Aqui, para nós, isto é muito importante, porque se nosso Senhor desejasse fugir, ele teria várias possibilidades de fugir. Então, o Senhor vai ao encontro dos soldados, e quando perguntam a nosso Senhor quem era Jesus Nazareno, ele dizia que era ele. O texto diz, eles recuaram e caíram por terra. Quando os soldados ouviram que Jesus se apresentava, que era ele, eles tiveram tanto impacto de Jesus dizer que era ele, que eles caíram no chão e se prostraram. A Ana Catarina, ela diz que quando caíram os soldados e ficaram apenas alguns doutores da lei e fariseus de pé. A Ana Catarina vai dizer que todos aqueles que caíram se converteram a nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que não caíram eram aqueles que estavam já, vamos dizer, resistente à voz de Deus, resistente a Deus, que estavam, vamos dizer, empedrados dentro do pecado, dentro do ódio, dentro da perseguição ao Senhor, ao Filho de Deus. Então, estes aqui que perguntaram, a quem procurais? Nosso Senhor diz, Jesus Nazareno, sou eu. Então, quando o Senhor diz, sou eu, eles recuam e caem. Para nós isto diz muitas coisas, porque nós precisamos, diante do Mestre, também cair. Nós precisamos, diante da sua palavra, deixar cair os nossos pecados, a dureza do nosso coração, o nosso fechamento. Precisamos deixar de fato que essa palavra venha ao nosso encontro. Mas para a palavra também de Deus chegar ao nosso encontro, nós não podemos ser pessoas que se alimentam de fazer a maldade para os outros. Nós não podemos ser pessoas que se alimentam de ódio, de vingança, se alimentar de ódio e de fazer mal aos irmãos. Paróquia Jesus, Maria e José, todos aqueles que nos escutam na transmissão, nós precisamos cair diante da palavra de Deus. Não adianta nós sermos um padre, sermos ministro da Eucaristia, sermos acólitos, sermos evangelizadores, seja de comunidade nova, seja catequista, seja o que for dentro da igreja. E se a gente não se deixa atingir, ser provocado pela palavra do Senhor, nós somos nada mais, nada menos do que aquele grupo de fariseus e doutores da lei que até empurravam os soldados para poder fazer mal àquele homem que eles nem sabiam direito quem era. E tanto que eles não sabiam direito quem era e não tinham esse interesse de fazer o mal de uma forma injusta, que eles foram provocados e atingidos pela palavra do Senhor. Também aqui dentro do texto, quando o Senhor se apresenta, Simão Pedro vai querer defender. Nosso Senhor toma a espada
ele está disposto também a morrer, está com todo o desejo de defender o Cristo, até o ponto de pegar nas armas e fere lá um soldado, que se chama Malco. Corta-lhe a orelha, mas o Senhor toca nessa orelha e recompõe a orelha de Malco. E nosso Senhor diz: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Esse Malco depois também se converte. Pelas narrativas de Ana Catarina, ele passa a dar informações para Nossa Senhora depois de tudo aquilo que aconteceu aqui no Getsêmani. Nosso Senhor é levado para Anás, que era de uma família mais poderosa que Caifás. Depois é levado para Caifás. Caifás é o sumo sacerdote no templo. E Nosso Senhor é condenado por uma questão religiosa, dentro do Sinédrio, e condenado de uma forma muito inadequada. Não, pelas tradições judaicas, não era possível fazer um julgamento antes da Páscoa. Não se podia fazer o julgamento depois do último sacrifício do templo. Aqui já era de noite quando prenderam o Senhor de madrugada e fizeram o julgamento, chamaram as pessoas todas do Sinédrio para poder fazer aquele julgamento. O julgamento de morte não poderia dar sentença no mesmo dia, tinha que se esperar pelo menos um dia para se confirmar. Nós vemos que pela tradição judaica, o julgamento do Cristo foi todo, vamos dizer, de forma ilegal. Condenaram o inocente, desrespeitando as suas próprias leis. Então, nosso Senhor foi condenado por ser o Filho de Deus. E quando eles levam nosso Senhor para Pôncio Pilatos, apresentam para ele uma questão política, que ele queria ser rei. Então, se ele queria ser rei, ele estava competindo com César. Os judeus precisavam transformar o motivo da morte religiosa do Cristo em algo que Pilatos pudesse condenar. Então, eles fazem todo um jogo de mentiras para poder receber esta condenação do Senhor. Nós escutamos que o Sinédrio estava com muita sede de condenar o Cristo, mas que aqui no Evangelho, Pilatos parece ter uma resistência a condenar o Senhor. Mas se junta aqui o Sinédrio, pessoas religiosas, e se junta aqui os juízes na pessoa de Pilatos. Pilatos, aqui então é apresentado pelo próprio Evangelho, não só como uma pessoa que não desejava condenar o Cristo, mas como um juiz que, mesmo vendo que não tinha uma acusação clara contra aquele homem que estava à sua frente, ele se deixou levar pela pressão das pessoas e condenou o inocente à morte. Isto que dá aqui no texto do Evangelho sobre Pilatos é sobre um juiz injusto, de um juiz que tinha o poder de libertar um inocente, mas que preferiu poupar a própria vida, porque quando os judeus dizem: se soltas este homem, não és amigo de César, todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Aqui, Pilatos percebeu que ele também poderia ser acusado diante de César e até morrer. Então, para proteger o seu cargo, proteger o seu poder, ele se deixou levar, mesmo não encontrando argumentos e justificativas sérias para a morte do Cristo, de entregar o Senhor nas mãos dos judeus. Então, nosso Senhor é condenado após um grande sofrimento, depois de ser flagelado. Ele foi flagelado aqui na expectativa de Pilatos que depois o Sinédrio o libertasse. Então, mas não, eles não estavam contentes apenas com a flagelação, queriam mais.
Quando então o Senhor é preso, quando o Senhor é condenado à morte e passa a carregar a sua cruz, diversas situações de sofrimento que nós nem sabemos que o Senhor padeceu pela nossa salvação, ele recebeu. Mas queria voltar aqui no texto do Evangelho à situação dos soldados. Ao final do texto da narrativa de hoje, nós voltamos para os soldados. É dito que Pilatos tinha permitido que se quebrasse as pernas dos crucificados para que terminasse logo aquele sofrimento, que eles iam entrar na Páscoa e aquele negócio ter fim. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e de outro, que foram crucificados com Jesus. No texto da Ana Catarina, ela diz que o Sinédrio fez questão de segurar a morte desses dois ladrões para que fosse crucificado ao lado do Cristo, para humilhar o Cristo. Seria uma forma também de humilhação, o Senhor ser condenado à morte, ser crucificado ao lado de dois ladrões, tipo assim para dizer que ele era uma pessoa mesmo sem valor, sem respeito, uma pessoa que foi desonrosa. Era uma forma de humilhar. Também ela diz que o Cristo, quando foi crucificado entre os dois ladrões, os judeus não esperavam isso. A cruz do Senhor ficou de uma forma mais destacada e mais alta do que os outros ladrões. Pois então os soldados foram quebrar as pernas também de nosso Senhor. Ao se aproximarem, viram que o Senhor já estava morto. Mas o soldado abriu-lhe o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Esse soldado que temos aqui no Evangelho é Longiner. Alguns também chamam de Longuinho. É dito as Escrituras que ele também se converteu, porque quando saiu água e sangue do Senhor e caíram sobre os seus olhos, que ele tinha uma espécie de cegueira, de um olho, passou também a ver. Diz que esse furo nessa lança, do lado do Senhor, essas lanças eram terríveis. Era uma lança que tinha uma ponta e que depois se abria e tinha uma outra ponta que furava. E o fato aqui de sair sangue e água é como se tivesse furado o coração do Senhor. E furou o coração do Senhor. Mas estranha a situação que foi um furo do lado direito. Mas o coração está do lado esquerdo, um pouco avançado, chegando ali para o lado direito. O que é dito é que o Senhor já estava morto. Naquele momento, o Senhor teve um problema no coração, tipo uma espécie de infarto, que o seu coração inchou, as membranas do seu coração incharam também e avançaram para o lado direito. E quando a lança atingiu o lado do Senhor, saiu sangue e água. Esse sangue e água falam de um grande sofrimento interno do Senhor que não é narrado nos evangelhos. Esse sangue e água diz que esse furo só pode provocar sangue e água se o coração tivesse, de uma situação grande de sofrimento, ter crescido. É desse sangue e água que nasce a igreja. É desse sangue e água que nós somos lavados. É desse sangue e água que nós bebemos para que possamos também alcançar a vida eterna. Ao final do texto do Santo Evangelho, Nicodemos e José de Arimateia vão sepultar o Senhor, conforme os costumes dos judeus. Estranha situação, que é dito que Nicodemos levou 30 quilos de perfume feito de mirras e aloés para ungir o corpo do Senhor.
Vocês imaginem essa situação: 30 quilos de perfume para ungir o corpo do Senhor. Havia esse costume entre os judeus, mas aqui é claro que quem pôde comprar 30 quilos de perfume, de mirra, nós aqui podemos nos voltar para a infância do Senhor, quando o Senhor nasceu, que foram lá os reis magos visitar o menino Jesus e levar um presente para eles: ouro, incenso e mirra. Essa mirra já profetizava dos reis magos o sofrimento do Cristo. Então aqui Nicodemos é muito generoso mesmo. Ele quer ungir o corpo do Senhor, sabe que aquele corpo que ele vai ungir, ele acredita que é o Filho de Deus, que é o Messias, é um homem santo, é um homem de Deus, é um homem muito especial, que ele merece todo cuidado e muito mais do que possa ser dado para que esse corpo do Filho de Deus seja ungido. Então ele compra 30 quilos de perfume feito de mirras e aloés. E é isto que nós queremos fazer hoje, nessa sexta-feira da Paixão, nós, paróquia Jesus, Maria e José. Todas as pessoas que nos acompanham, nesse corpo do Senhor que morre, que desce ao sepulcro, nós queremos ungir com 30 quilos de perfumes, com mirras e aloés, com as nossas orações. Nesse mundo, um pouco mais, este amor do Filho de Deus, que se manifestou para nós e para toda a humanidade, ao derramar o seu sangue na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.